Olá, estamos juntos, estamos aqui novamente para abençoar a sua vida que nos ouve a cada mensagem que nós estamos compartilhando aqui através do nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer você porque sempre está nos prestigiando, ouvindo as nossas mensagens, compartilhando, dando o seu joinha aí no link. Isso é muito importante para mantermos o nosso canal funcionando. Mas como eu sempre costumo dizer, a mais importante para nós é você ser abençoado através dessas mensagens e também compartilhá-las com outras pessoas. E desta feita eu quero ler um texto da Bíblia, como faço, e depois pensarmos um pouco sobre o que esse texto tem para nos ensinar. Eclesiastes, um livro da Bíblia chamado Livro do Pregador, ou Livro da Sabedoria, Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 15, diz assim: tudo tem um tempo certo, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens que nela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder, comer, beber, desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus fez durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que já é, existiu, e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo tudo o que já passou. Olhando para este texto de Eclesiastes, que acabamos de ler, capítulo 3, versículos de 1 a 15, qual é o propósito da sua vida? É a pergunta que eu faço olhando para esse texto. E eu fiz uma pesquisa na internet sobre a questão de tempo. E eu descobri o seguinte: um ano de 365 dias, que corresponde a 12 meses, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos, o que representa 8.760 horas, 525.600 minutos, ou 31.536 segundos. E se for um ano bissexto de 366 dias, aí nós temos 8.784 horas, 527.040 minutos, ou 31.622.400 segundos. Por que leio esse texto que fala do tempo? Por que apresento esse gráfico de anos, mês, dias, hora, minuto?
Porque eu quero fazer uma pergunta olhando para esse texto e para essa estatística. Como você que estará ouvindo essa mensagem investe seu tempo, o tempo da sua vida, diante de todos esses números? Será que em algum momento você já parou para pensar na importância do tempo? Alguém disse que o melhor presente é o tempo presente. Por isso eu preciso aproveitá-lo bem. Lembrando que não somos apenas o presente, nós somos também o passado e também seremos o futuro. Então precisamos viver um presente que altere nosso passado, que decida nosso presente e preserve nosso futuro. E aí, precisamos utilizar o tempo de forma correta, sem precisar de correrias, não desperdiçando esse tempo tão precioso de Deus com coisas sem sentido. Para viver bem, é preciso saber usar o tempo, pois é nele que construímos a nossa vida. Cada momento da nossa existência tem consequências nessa vida e na eternidade. É isso que esse texto de Eclesiastes vai nos ajudar a entender, porque todo tempo é precioso diante de Deus. Por isso ele deixou registrado, pois todo tempo tem um propósito determinado por Deus. O texto de Eclesiastes nos diz isso. Nenhuma situação dura para sempre, porque na vida tudo é passageiro. Mas existe algo que não muda. Deus. Isso mesmo. Deus, ele é sempre o mesmo todos os dias, por toda a eternidade, porque ele é o único que não falha. E quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas desse mundo, nós vamos ficar desiludidos. Nós vamos nos aborrecer. Nós vamos sofrer. Mas quando nós confiamos totalmente em Deus e procuramos viver no tempo de Deus, nós vamos encontrar experiências. Nós vamos apreciar melhor a vida. Há um tempo correto para toda experiência. Observe o bebê. Ele nasce pequenininho. Ele tem que crescer. E cada etapa da vida dele, assim como foi na sua vida e na minha vida, quando nós nascemos, para cada etapa existem parâmetros. Então, da mesma forma, há uma ocasião certa para cada fase da vida. O problema é que muitas vezes nós queremos mudar, inverter a ordem, ou antecipar essa ordem. Olha o que Jesus, através da sua palavra, ele vai nos ensinar algo muito interessante sobre isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu e a sua queda foi grande. Jesus falou isso neste ensino que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Por que eu li esse texto? Porque aqueles dois homens, um se planejou do que ele iria fazer, outro não. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós queremos antecipar o tempo, nós queremos viver de forma errada, acelerando o tempo,
não deixando o tempo de Deus ser incorporado à nossa vida. Por isso, lá no versículo 2 a 11 de Eclesiastes, nós aprendemos o quê? Que há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar e por aí vai. Tempo de nascer, como está no versículo. Nascer para novos começos, novas iniciativas em nossas vidas. Este mês será para vós o princípio dos meses, será o mês primeiro do ano. Êxodo 12, 2. Contará 7 sábados do ano, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias dos 7 sábados de ano serão 49 anos. Levítico 25, 8. Então, quando o Eclesiastes fala tempo de nascer, às vezes nós entendemos que é nascer biologicamente, mas na verdade é nascer para novos começos, nascer para outras coisas importantes na nossa vida, tomarmos novos rumos, tomarmos novas iniciativas dentro da vontade de Deus. E quando ele diz tempo de morrer, é morrer para os pensamentos negativos, morrer para tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, morrer para as inimizades, para o orgulho, para a soberba. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tempo de morrer. Morrer para as coisas erradas e nascer para as coisas que Jesus está te convidando. Tempo de plantar. Plantar coisas novas na nossa mente, no nosso coração e também na mente e no coração das pessoas que nós chamamos de nossos próximos. Novos projetos, nova visão das coisas. Tempo de plantar coisas boas, plantar amor, plantar a paz, plantar a alegria. É isso que nós precisamos aprender com esse texto, quando diz tempo de plantar. Tempo de arrancar, conforme o texto diz. Arrancar o quê? Arrancar do nosso coração toda amargura, todo ódio, toda inveja. Jeremias vai dizer isso. Olho, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificar e plantares. Jeremias 1:10. Tempo de arrancar. O que você precisa arrancar do seu coração? Aí existe raiva, amargura, ódio. É tempo de arrancar isso do seu coração e deixar a semente do amor florescer. Tempo de matar. Não é matar o seu próximo, como temos visto tanto hoje em dia. A coisa mais banalizada que está é matar pessoas. Mas o tempo de matar é matar tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida. Matar novamente o ódio, o rancor. Mate isso no seu coração. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínio e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, para que obedeça a Cristo. Estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançardes plena obediência. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 6. Tempo de matar a desobediência no seu coração, no meu, no nosso coração. Tempo de construir novas amizades, construir novos relacionamentos. E esses relacionamentos, eles vêm a ser relacionamentos discipuladores, pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Tempo de novos relacionamentos. Mateus 7, 24 a 27, vai dizer aquele texto lá: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, do homem que plantou a casa na rocha e na areia. Tempo de construir.
mas construir coisas boas, construir coisas que vai ficar como herança para os seus filhos. Assim como diz, tempo de espalhar alegria, espalhar recursos e ajuda ao próximo. Tempo de jogar fora. Jesus nos convida a jogar fora, a deixar para trás a velha vida, a vida sem Cristo. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Filipenses 3, 7 a 8. Tempo de jogar fora tudo aquilo que interfere, que atrapalha a nossa vida. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus está te convidando, a partir desse texto, a entender cada fase do tempo na sua vida, como nós acabamos de compartilhar. Isso por quê? Porque Deus, Ele é o Senhor do tempo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus tem um tempo determinado para cada coisa nesse mundo. Se você olhar nesse texto de Eclesiastes, no versículo 2 ao 8, Salomão faz 28 declarações, 14 positivas e 14 negativas. E em cada uma delas, ele apresenta os opostos: amor, ódio, guerra, paz, quebrar, construir. Então ele está justamente apresentando esses dois extremos, que é para eu e você aprendermos o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida com relação ao tempo. Como você tem investido o seu tempo? Um tempo de 24 horas. Quantas horas você tira dessas 24 horas? Pare, faça uma reflexão, faça uma conta de matemática. Em 24 horas, qual o tempo que você tira para trabalhar, para passear, para estar com a sua família? E qual o tempo que você tira para Deus? Ou será que você só lembra de Deus naquele momento, quando acontece uma catástrofe, quando acontece um problema sério, quando há uma morte em família, quando há uma perda de emprego? Infelizmente, muitos só lembram de Deus nesse momento. Mas a partir dessa mensagem que você estará ouvindo, passe a pensar dessa maneira. Enquanto Salomão contemplava o tempo do homem aqui na terra, sabe qual é a conclusão que ele chegou nesse capítulo? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Versículo de 9 a 11. E aí no versículo 11, a parte A, ele vai dizer: tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Eclesiastes 3, através dessa mensagem, está me ensinando, está nos ensinando que todos os dias Deus abençoa a mim e a você com 24 horas de tempo. E eu insisto nessa pergunta: o que você tem feito com esse presente de Deus chamado tempo? Nós devemos usar nosso tempo aqui nessa terra sabiamente. Ou podemos usar de uma forma tola, desperdiçando esse tempo. Só que existe
uma consequência. A consequência é que eu e você, todos nós, Deus fala isso na sua palavra, um dia estaremos diante dele num tribunal, sendo julgado por ele. E naquele dia, isso está registrado em Mateus capítulo 24. Você pode ler lá. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 24. Jesus vai perguntar isso. Jesus vai estar ali julgando todos nós. E ali diante dele, eu vou ter que dar conta do tempo que ele me deu para viver aqui nesse mundo. E aí eu insisto nessa pergunta: qual é o propósito da sua vida? Tudo tem uma ocasião certa, e é um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. É o versículo 1 do texto de Eclesiastes 3 que nós lemos. E Salomão começa a enumerar tempo para cada coisa. E eu apresentei uma estatística de 365 dias, 12 meses, horas, minutos e segundos. E eu termino essa palavra insistindo nessa pergunta: o que você tem feito com o seu tempo? Como você tem usado ele? Para glorificar a Deus? Para viver segundo a vontade de Deus? Ou você tem vivido sob os parâmetros deste mundo? Mundo que só quer te ver correndo, 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 desperdiçando tempo. Pare para pensar. E eu estou aqui, nas redes sociais, querendo ajudar você a entender, a compreender mais a palavra de Deus. E se você assim desejar, nos procure através das redes sociais. E eu vou ter o prazer, o privilégio, a oportunidade de ajudar você a compreender mais sobre o tempo de Deus e como vivê-lo de uma forma correta. Que Deus abençoe sua vida. E obrigado por disponibilizar esse tempo de aproximadamente 25 minutos para ouvir esta mensagem. Eu tenho certeza que se você chegou até o final assistindo essa mensagem, Deus vai te recompensar e te abençoar muito. E muitas coisas você vai mudar na sua vida através do tempo. Que Deus te abençoe.